Então, vamos falar de educação. Vamos falar de educação, porque olha só que bacana esse assunto aqui, hein? Tá sendo realizado aqui em Florianópolis desde hoje, começa hoje na verdade e vai até amanhã, um evento que vai reunir mais de 1.000 educadores aqui na capital. Mais de 1.000 educadores. É o Congresso de Educação Básica, realizado pela Prefeitura de Florianópolis, né? Está na sua 8ª edição. Prefeitura de Florianópolis promovendo esse Congresso de Educação Básica, que é o maior evento municipal do estado na área, que vai reunir mais de 1.000 professores, acadêmicos, pesquisadores e tem como tema principal identidades e práticas de aprendizagens na educação básica. Nós já estamos entrando em contato com o secretário de Educação de Florianópolis, que é o Maurício Fernandes Pereira. Está tendo alguma dificuldade ali o nosso querido Duarte para estabelecer a conexão com o secretário. Estão atrás dele ali, mas por enquanto ainda não conseguimos o contato com o secretário para falar sobre esse assunto tão interessante, né? A educação é algo tão importante para a gente e um congresso como esse, reunindo mais de 1.000 educadores aqui em Florianópolis, é sempre um assunto de muita relevância. O secretário está com a gente na linha, secretário de Educação da capital, o Maurício Fernandes Pereira. Alô, Maurício, bom dia para você, tudo certo? Bom dia, irmão. Alegria estar com vocês para poder falar um pouco desse nosso grande evento, que é o Congresso de Educação Básica 2019, que a Prefeitura Municipal de Florianópolis realiza para os nossos professores da rede, para que os nossos professores também possam não só se capacitar, como também trocar experiências com os próprios professores a partir de experiências exitosas que nós vamos mostrar aqui no evento. São mais de 1.000 educadores, e isso de todo o estado de Santa Catarina ou daqui da região de Florianópolis mesmo? Não, esse é um evento organizado pela Prefeitura que tem como objetivo capacitar os professores da nossa própria rede. Então é um evento para a rede municipal de educação de Florianópolis, são 1.300 professores, é o maior evento da história de 9 anos do COEB, batemos o recorde de inscrições e estaremos aqui nesses 2 dias com palestras, conferências, mostras audiovisuais, experiências pedagógicas e também estamos aqui com palestrantes de nível nacional para compartilhar conosco as experiências e os conhecimentos para que a gente possa colocar à disposição dos nossos bebês, crianças, jovens e também idosos, porque a gente tem no município de Florianópolis uma política fundamental a partir das demandas do prefeito Jean Loureiro, a educação de jovens e adultos. Pois é, e esse tema, identidades, práticas e aprendizagens na educação básica, o que se quer atingir com esse tema esse ano? O que se quer atingir esse ano é o seguinte, hoje a educação ela precisa mudar, né? O Mozart, um grande educador, sempre disse que muitas vezes no Brasil você tem a escola no século XIX, o professor no século XX, o estudante no século XXI. Não resta dúvida que a quantidade de informação que uma criança tem hoje é muito, mas muito maior do que, por exemplo, a minha época escolar. Então, o professor hoje, ele não pode ser um mero passador de informações, ele tem que ter uma aula diferente, atraente, né? E o tema desse evento, ele vai debater essas novidades, essas situações diferentes do mundo real, que é o século XXI. Por isso, identidades, práticas e aprendizagens básicas. Eu sempre digo que nesse momento de vida que nós estamos, o que nós temos que ter em sala de aula é as palavras como colaboração, comunicação, criatividade, projetos integrados, e não aquele aulismo que nós tínhamos no passado. Por quê? Porque senão a escola não se transforma em algo atraente para as crianças estarem na escola. Então esses são os debates que vão culminar nesses 2 dias de evento com uma grande reflexão para nós qualificarmos a nossa rede e qualificarmos mais ainda os nossos docentes da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Esse é um assunto muito importante, né? Porque a gente sempre fala que é muito importante a gente manter as crianças na escola, elevar o nível da educação, mas para isso, né, a criança precisa querer e gostar de estar na escola também. E nós vivemos em tempos de evolução tecnológica muito grande e muito acelerada. E às vezes é muito difícil também de acompanhar, né, esse nível de evolução tecnológica e todas as novidades que surgem literalmente todos os dias. Então, como fazer para conseguir estar em dia e manter essa criança interessada, empenhada realmente, com tanta oferta tecnológica e outras formas de aprendizado e coisas que talvez para ela naquele momento pareçam até mais importantes, mais interessantes do que, como você bem disse, né, esse aulismo que se tinha antigamente. Esses projetos já estão sendo aplicados dentro das escolas aqui de Florianópolis? Nós temos várias iniciativas na Prefeitura Municipal onde a tecnologia e a inovação e a criatividade se tornam pilares fundamentais para fazer com que a escola seja mais atraente. Você tem toda a razão quando fala de que nós temos que transformar a escola em algo atraente para a criança querer estar lá e não obrigar a criança a estar na sala de aula. Nós vamos começar as nossas aulas agora semana que vem, dia 13. Então a pergunta é, a criança nesse exato momento que está em casa, ela quer ir para a escola? Isso significa que a escola é para ela atraente. Mais do que um ambiente de colaboração, de discussão com seus amigos, tem que ser um ambiente onde ela aprenda. É direito da criança aprender. Existe uma frase de Bertolt Brecht que eu gosto muito, que diz assim, suba nos ombros do gigante. O professor tem que ser um gigante e permitir e fazer com que os nossos estudantes subam nos seus ombros e enxerguem mais longe, no sentido de ver que a educação é a única ferramenta, a única possibilidade que faz com que a criança possa ter um futuro melhor. E o futuro, justamente, da educação está em compartilhar experiências exitosas. Por isso é o tema desse evento. O nosso prefeito Jean Loureiro sempre diz assim, a gente tem que mostrar o que a gente faz de bom, e a gente faz muita coisa boa no município de Florianópolis. Uma das nossas palestrantes é a Janaína, que é do Instituto Chapada. Ela, no passado, ganhou vários prêmios. Ela é professora da rede pública. Ela ganhou vários prêmios como sendo uma das melhores professoras do país. E ela vem mostrar para nós que é possível fazer da escola pública um ambiente atraente e um ambiente que as crianças aprendam e queiram estar na escola. Pois é, mas me diz uma coisa, a gente fala muito também, claro, da evolução tecnológica, de manter o interesse da criança, mas a gente sabe também, né, que o ensino público, em especial, ele sempre partiu de uma educação chamada, não sei se o nome é correto, mas tradicional, o método de ensino. A gente sabe que existem os mais diversos métodos de ensino hoje, desde socioconstrutivismo, construtivismo, sistema Waldorf, sistemas baseados em Piaget, em Vygotsky, montessoriano, por exemplo, também, escolas montessorianas em Florianópolis. Tem muitos sistemas que tentam buscar formas mais interessantes de aprendizado para os jovens também. Estuda-se ser aplicado no sistema de ensino de Florianópolis público, um sistema diferenciado de ensino também, secretário? Primeiro, irmão, quero te dar os parabéns que você está afiado aí nas nossas pedagogias, nas nossas correntes da educação. É isso mesmo, né? Bem, além de uma filosofia pedagógica, o que nós estamos trabalhando no município de Florianópolis é o que muitas vezes os educadores estão chamando dos 4 Cs, que é o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Justamente em decorrência de quê? Daquilo que eu lhe falei. Hoje uma criança, independente da classe social que ela está, ela tem uma informação muito maior do que nós tínhamos no passado. Então, o que a escola precisa fazer? A escola precisa organizar essa informação, precisa transformar essa informação em conhecimento para dar à criança cidadania e dignidade, olhando para o futuro e dando a ela um futuro digno que ela necessita e precisa. Então esse é o desafio da escola pública. Além de a gente discutir uma corrente filosófica educacional, mais do que isso nós temos que discutir práticas educativas que façam com que a criança tenha sentido e significado daquela educação para o seu mundo real.
De nada adianta um pensamento filosófico bonito se a criança, ao sair ao seu entorno, vê que o mundo é diferente da escola. O mundo é a escola é o mundo. Então, as nossas práticas pedagógicas pautam-se justamente em transformar a informação em conhecimento, conhecimento em sentido e significado, para transformar essa criança num cidadão que tenha oportunidade de vida e oportunidade futura para si e para sua família. Esse é o grande desafio, a meu juízo de valor, das escolas públicas do século XXI. Pois é, bom, secretário, agora vou até fazer uma crítica, entre aspas, durante a minha pergunta, e não a você, mas ao sistema e ao Brasil, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque realmente tudo isso que você falou, ele é muito bonito no papel, é quase que uma utopia, vamos dizer assim. Seria o ideal, porém o que a gente vê na educação no Brasil em geral são professores desvalorizados, ganhando pouco, com pouca motivação para fazer um trabalho bem feito. Então, a pergunta que eu faço para o senhor secretário é a seguinte: e como motivar um professor que ganha pouco, que tem uma carga horária excessiva, tem alunos que não os respeitam dentro de sala de aula? Como motivar esse professor a tomar atitudes diferentes, a mudar um método de ensino e fazer uma aula mais atrativa, a usar mais tecnologia e fazer o aluno se interessar? Como motivar o professor para isso? É justamente o professor participando de um evento como esse, observando, por exemplo, uma professora Janaína, da rede pública municipal de uma cidade, que conseguiu transformar a sua sala de aula e a sua cidade de maneira extraordinária. Não resta dúvida que nós precisamos cada vez mais valorizar o professor, da dignidade, melhorar. É isso que nós estamos fazendo no município de Florianópolis, junto com o prefeito Jean Loureiro como grande timoneiro. Agora, você não muda a situação da noite para o dia. Uma outra coisa, quando você compara a educação brasileira, a gente tem que lembrar que outros países já resolveram situações que nós ainda estamos penando, né? Hoje em dia, infelizmente, você tem às vezes uma criança em sala de aula que ela vai lá como sendo o único local que ela possa comer, por exemplo, que ela não tem comida em casa. E é por isso que a alimentação no município de Florianópolis é um exemplo para o Brasil. Então, é um grande desafio. A gente não pode pensar a educação como uma ilha. A educação é um conjunto de fatores. E quando você falou de professor ser respeitado, é importante também que se diga que existe uma diferença entre poder e autoridade. Poder é você exercer, como é que eu vou te dizer, num telefone, numa entrevista. A autoridade é conquista, poder é exercício. O professor, quando tem uma aula atraente, o professor, quando encanta a criança, o professor, quando faz na sua aula o seu ofício de vida, faz com que aquele conhecimento seja uma observação do mundo real que a criança vive, a criança passa a respeitar e acreditar no professor, e com isso gera o que você falou, a autoridade. Então, a pergunta é, como é que o professor passa a ser respeitado pela criança? Na medida em que ele conquista a criança, mostrando que aquele ambiente de sala de aula é um ambiente que vai fazer com que ele mude a sua vida futura. Então, esses são os desafios. Não é fácil fazer educação, não. Mas o professor, ele tem que buscar, ele sim, ter a autoridade e não impor poder, fazendo simplesmente a chamada, por exemplo, fazendo prova pela prova. Não, ele tem que buscar encantar a criança para fazer o quê? Conquistar a autoridade no ambiente de sala de aula. E que fique bem claro, né? Se encantar a criança não é necessariamente ser um palhaço, vamos dizer assim, dentro da sala de aula, fazendo tanta brincadeira, porque se fosse assim, né? Como diz até o nosso ouvinte aqui, o Prego de Ponte, ele fala, se fosse assim, todos que fazem cursinho passariam no vestibular. Mas é literalmente amar o que se faz e passar o conhecimento de forma apaixonada, muitas vezes já é o suficiente para conseguir conquistar as crianças, né? Isso aliado a métodos inovadores, a estar de olho na tecnologia e tudo que pode auxiliar também, né? Então, muitas vezes, esse respeito, ele não vem através do medo, né? Até porque isso afasta a criança da escola. Ele vem através do amor, da paixão pelo que se faz. Com certeza. Eu quero lhe dizer o seguinte, você que citou tantos autores da educação, como Vygotsky e tantos métodos aí, você sabe com certeza que não se faz um encantamento com piadas, não é isso que eu falei. Bem pelo contrário,
né? O ambiente de sala de aula é um ambiente sério, né? E lembrando isso, quando você falou do amor, eu lembro Rubem Alves, que diz assim: os educadores, antes de serem especialistas de ferramentas do saber, devem ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. É justamente o que eu estou falando. Encantar não é contar piada, encantar não é fazer um ambiente agradável por si só, mas dar sentido e significado naquele conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, mostrando àquela criança que com esse conteúdo ela vai transformar a sua vida. Porque, repito, a única forma de fazer alguém ser alguém na vida é com a educação. Bom, mais uma pergunta aqui de um ouvinte, mais uma vez do Prego de Ponte. Ele manda o seguinte, pergunta que não quer calar: como é que a prefeitura fez para repor esses 90 dias de greve que tiveram aí para terminar o ano letivo em Florianópolis, porque as férias começaram cedo? O que dá para passar para a gente de informação com relação a essa reposição que aconteceu, hein, secretário? Primeiro, nós não tivemos 90 dias de greve ou de férias, né? O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos ano passado uma greve, todos os dias de greve foram repostos e a carga horária. As leis brasileiras dizem que a criança precisa ter o direito à educação com 800 horas e 200 dias letivos. E isso foi cumprido por todas as nossas 78 unidades de educação infantil e 36 escolas. Tá? Outra coisa, existe o Estatuto Magistério que diz o número de dias de férias, de recesso escolar. Isso tudo é cumprido rigorosamente no município de Florianópolis, não tenha dúvida. Entendi, perfeito. Um ouvinte aqui nossa pergunta também se o senhor já foi professor. Até desconheço a carreira do senhor, viu, seu Maurício? Você já foi professor também de ofício, não? Eu sou professor há 24 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, com muito orgulho, e no ano passado tive a honra de participar do concurso público e tive a grata alegria de passar para professor titular, mesmo já sendo professor da universidade desde 1997 como professor efetivo e 1995 do século passado como professor substituto. Muito bacana. De qual área? Da área de administração. De administração? Sim. Perfeito, muito legal. Secretário Maurício, congresso é hoje e amanhã. Tem inscrições ainda? Professores que quiserem participar podem participar? Está fechado? Como é que funciona? Temos ainda algumas poucas inscrições. Esse ano batemos o recorde com 1.300 inscritos até o momento. O evento começa em ponto, como nós fazemos sempre na educação, e precisa ser uma sala de aula às 9h30, ou seja, daqui a 8 minutos eu já estou aqui do lado do palco, o auditório está lotado e terminando daqui a 7 minutos a gente inicia o evento. Muito bacana. Secretário, muito obrigado pela entrevista. É sempre muito bom bater papo com você, uma conversa super inteligente, de altíssimo nível, e é sempre legal, é importante a gente falar sobre educação, que é um assunto, na minha opinião, fundamental para a construção de caráter, para a construção de cidadãos cada vez melhores. E já que você citou o Rubem Alves aí, eu gostaria de fornecer também uma frase para o senhor de um pensador, um grande escritor que eu gosto muito, que é Rubem Fonseca, grande contista, cronista, grande escritor em geral. E eu acredito que o aprendizado tem que partir de um desejo pessoal do próprio aluno. Ele tem que querer aquilo, é o desejar estar na escola, como eu bem citei quando fiz uma pergunta para você. E Rubem Fonseca diz o seguinte: pois o belo muda, o saber muda, a inteligência muda, a medida muda, porém o desejo, esse é inalterável. Então, só tem um detalhe, Urbano, se você me permitir. Pode. Esse é o grande papel do professor. Fazer com que os nossos estudantes desejem. Fazer aqui que está o local onde a gente falou do encantamento. O professor tem que servir de faísca para aquele fogo que existe dentro daquela criança acender e transformar a vida dele. Ele tem que ser aquele que entusiasma e não aquele que fala das coisas ruins apenas que nós temos na sociedade. Ele precisa mostrar o belo, ele precisa mostrar o bom, ele precisa mostrar o verdadeiro
e ele precisava mostrar aquilo que é útil, como diz Platão. Muito obrigado, eu estou sempre à sua disposição. O auditório lotado, começamos em ponto daqui a 5 minutos. Um grande abraço, um beijo no coração de você e de todos os nossos ouvintes, tá bom? Tá certo, valeu então, tá certo, grande abraço. Esse foi o secretário Maurício Fernandes Pereira, secretário da Educação